Você consegue imaginar enfrentar um ataque tão inesperado que o perigo parece invisível até estar a poucos segundos de distância? Foi exatamente isso que aconteceu quando nosso território foi alvejado por novas e avançadas mísseis de longo alcance. Mesmo com alertas prévios, nenhum detalhe preparou os soldados para a tensão que se instalou ao soar o alarme. Acompanhe comigo que vou revelar os acontecimentos dessa manhã dramática, os desafios enfrentados e o que realmente assombra até os mais experientes militares. Tudo começou com semanas de rumores sobre a possível autorização do inimigo para usar essas novas armas. A expectativa era inevitável, quando o ataque aconteceria. As forças de defesa aérea foram colocadas em alerta máximo com horas de antecedência, posicionando complexos capazes de interceptar ameaças a até 25 quilômetros de altura. No entanto, nada se compara à realidade. Por volta das 6 da manhã, os radares captaram 4 alvos voando com a velocidade típica dos mísseis de cruzeiro de longo alcance. Esses mísseis são especialmente perigosos porque quase não aparecem nos radares. Eles exploram os terrenos acidentados, contornando as defesas conhecidas, e atingem com precisão quase cirúrgica. À primeira vista, os operadores agiram rápido. Identificaram as prováveis zonas de lançamento e a trajetória dos projéteis. A ideia era interceptá-los antes que cruzassem a fronteira do nosso espaço aéreo. Mas a situação ganhou um elemento assustador. Um dos mísseis mudou sua rota inesperadamente, provavelmente usando algoritmos a bordo para confundir os sistemas de acompanhamento. O tempo para reagir diminuiu drasticamente. Ao mesmo tempo, drones de reconhecimento enviavam imagens e dados, mas com um pequeno atraso, e cada segundo perdido podia ser fatal. Um oficial do sistema antimíssil lembrou que a tensão era quase palpável, decisões precisavam ser tomadas em frações de segundo. Problemas técnicos surgiram, um dos sistemas de mira falhou, forçando a equipe a conduzir a interceptação manualmente. Outro míssil precisou ser engajado no limite máximo do alcance. Quando a batalha se iniciou, ficou claro, agora, só a precisão salvaria vidas. A primeira ameaça foi destruída quase imediatamente após entrar no nosso espaço aéreo. A segunda foi derrubada 2 minutos depois, resultado de trabalho tenso, mas eficiente. No entanto, 2 dessas armas conseguiram romper essa primeira linha de defesa. A ameaça então se tornou mais real e urgente. Nossos sistemas mais avançados não alcançavam as posições dessas ameaças, que já se distanciavam. Enquanto isso, em um aeroporto próximo à fronteira, outra cena urgente ganhava vida. Após uma operação noturna para proteger tropas terrestres, pilotos e equipes de solo mal tinham começado os procedimentos de rotina quando foram alertados do lançamento dos mísseis. Rapidamente, todo o pessoal e equipamento foram mobilizados para o estado máximo de prontidão. Era obrigação máxima evitar erros, a vida de muitos dependia de cada movimento. Sua missão agora seria interceptar as armas voando baixo demais para serem detectadas facilmente por aeronaves, usando caças equipados com sistemas de guiamento de última geração. O tempo para decolar era mínimo. A pressão, enorme. No alto comando, especulava-se sobre qual seria o próximo passo do inimigo, um disparo isolado ou apenas um prelúdio para algo maior. Havia certeza apenas de uma coisa: todas as cartas precisavam ser jogadas, pois o último posto de defesa estava para agir. A partir daqui, a história explodiu em ação e emoção, com heróis que enfrentaram quase o impossível. Quer saber o que aconteceu com esses pilotos? Quais desafios a tecnologia não conseguiu solucionar? E qual o custo dessa luta nas alturas? Prepare-se, pois essa madrugada ainda reserva surpresas e uma verdade dura sobre a guerra. Ela não é vencida pelas máquinas, mas pela coragem daqueles que ousam ir até o limite. O inimigo conseguiu localizar as posições dos nossos sistemas de defesa, utilizando o relevo e atacando com precisão assustadora. Infelizmente, esconder completamente a localização das nossas unidades é impossível. O monitoramento por satélites é implacável. A princípio, tudo parecia seguir o plano. Os cálculos indicavam rapidamente os possíveis pontos de lançamento e as trajetórias das ameaças. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Poucos minutos depois, o operador de um dos sistemas avançados recebeu a ordem para engajar os alvos.
A intenção era interceptar os projéteis antes que atravessassem nosso espaço aéreo. Porém, uma das mísseis mudou de trajetória de forma inesperada. Um algoritmo embarcado provavelmente fez ajustes aleatórios, confundindo nosso sistema de rastreamento. O tempo para reagir, que já era curto, se tornou quase inexistente. No céu, drones de reconhecimento, que operavam incansavelmente dia e noite, enviavam dados em tempo real. Mas as informações do radar chegavam com um pequeno atraso. Cada segundo perdido parecia um golpe invisível contra nossa defesa. O clima foi tenso desde o primeiro momento, lembra o tenente sênior do sistema de mísseis. Todos sabiam que as decisões precisavam ser tomadas em frações de segundo. Em um dos sistemas, o sistema de direção falhou, e a equipe teve que assumir o controle manual para travar o alvo. Outra ameaça estava na distância máxima de engajamento. Na hora do disparo, ficou claro que só a precisão garantiria a sobrevivência. A primeira míssil foi derrubada pouco depois das 6h15, quase imediatamente após cruzar nossa fronteira aérea. A segunda caiu cerca de 2 minutos depois. Esse sucesso veio graças à habilidade dos operadores e à rápida realocação das unidades de defesa. Mas a batalha estava longe de terminar. 2 mísseis conseguiram romper a primeira linha de defesa. O perigo tornou-se ainda mais real. Nossos sistemas de ponta já não alcançavam esses alvos, que se afastavam demais. Enquanto isso, em um aeródromo próximo à fronteira, outra cena se desenrolava. Minutos antes do alerta, uma dupla de caças retornava após uma missão noturna para proteger as tropas terrestres. As equipes, exaustas, começaram a inspeção pós-voo quando chegou a notícia dos lançamentos. Imediatamente, o comando colocou toda a equipe e equipamentos em alerta máximo. Trabalhávamos em perfeita sincronia, mas a tensão era palpável em cada gesto, conta um dos técnicos. Os sistemas foram verificados na velocidade máxima. Um único erro poderia ser fatal. Para engajar os alvos em baixas altitudes, eram necessários caças com sistemas de orientação moderna. A preparação para uma possível decolagem acontecia no limite, com o tempo escorrendo rapidamente. Como resistir a mísseis que mudam de trajetória, se escondem no relevo e se aproximam quase invisíveis? O que aconteceria se a próxima linha de defesa fosse quebrada? Essa madrugada de combate revelou que, mesmo com a tecnologia mais avançada, o fator humano e a coragem são decisivos. A tensão aumentava. Cada segundo poderia ser o último. Quem garantiria que o céu continuasse seguro? A tensão estava no ar. Cada movimento dos técnicos era ágil e preciso. A pressão era intensa, qualquer erro poderia custar caro. Havia uma grande expectativa sobre a possibilidade de um ataque com mísseis inimigos em altitude baixa. Os caças precisavam estar prontos, equipados com os sistemas de orientação mais modernos. A equipe trabalhava a todo vapor, sem espaço para falhas. A situação tornou-se crítica. Quando os mísseis adentraram a zona de responsabilidade do segundo escalão da defesa aérea, as chances de interceptação diminuíram. Um novo problema surgiu: o sistema automático de acompanhamento falhou novamente. Com a situação se agravando, a equipe teve que operar manualmente. No radar, uma nova ameaça foi detectada. Uma das mísseis começou a realizar manobras evasivas, tornando-se ainda mais difícil de pegar. Nesse momento, a ordem foi dada: decolagem imediata. 2 caças, que estavam em prontidão para outras tarefas, se prepararam para interceptar os alvos. Mas havia um desafio: os mísseis voavam a altitudes extremamente baixas, tornando-os quase invisíveis aos olhos dos pilotos. O tempo estava se esgotando. No centro de comando, a análise da situação era intensa. Alguns acreditavam que se tratava de um engano, um truque antes de um ataque em massa, enquanto outros temiam que fosse o início de um novo capítulo no conflito. No campo de batalha, unidades móveis e grupos de interceptadores estavam prontas. E foi esse conjunto de forças que poderia fazer a diferença. Com a informação da quinta ameaça surgindo do sul-oeste, a pressão aumentou. Os sistemas móveis estavam em movimento, mas, infelizmente, não eram rápidos o suficiente. A situação mostrava-se alarmante.
Em meio a tudo isso, um soldado com um sistema de míssil portátil assumiu o controle de uma das ameaças, não hesitando nem por um instante. O disparo foi certeiro e a confirmação de que o alvo havia sido atingido chegou quase instantaneamente. Enquanto isso, 2 alvos permaneciam ativos, e os pilotos dos caças estavam em uma corrida contra o tempo. A previsão era preocupante, os mísseis estavam a apenas 100 quilômetros de seu destino. Com a pressão aumentando, eles precisavam avançar rapidamente para obter uma posição de disparo em minutos. Contudo, a realidade era implacável e os mísseis estavam se movendo rapidamente em direção ao solo, escondendo-se atrás do relevo, enquanto o radar os perdia intermitentemente. Ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava: conseguirão se antecipar a essa ameaça mortal antes que fosse tarde demais? Os caças estavam imersos em uma situação crítica. Com as ameaçadoras mísseis a poucos minutos de fazer contato, uma informação alarmante rompeu: um dos aviões lutadores enfrentava problemas graves, com o combustível praticamente no fim. A razão foi revelada mais tarde: devido à pressa de um voo anterior, a reabastecimento não ocorreu completamente, e o sinal de que a operação estava finalizada foi interpretado como normal. Uma sequência de erros raros, mas catastróficos. A equipe de comando estava diante de uma escolha angustiante: retirar a aeronave para a base e perder a chance de interceptar os mísseis, ou arriscar a vida do piloto e a máquina. Após uma breve deliberação, uma decisão arriscada foi tomada: continuar a missão. Se os mísseis não fossem neutralizados, as consequências poderiam ser devastadoras. O desafio de rastrear os mísseis não seria simples. Eram necessários sofisticados algoritmos de navegação, capazes de distinguir fantasmas na tela que poderiam confundir as operações. Cada marcação no radar exigia checagem minuciosa. Em uma manobra ousada, o primeiro piloto usando táticas agressivas para garantir uma posição favorável. O tempo era crítico, a janela para disparo era delgada como uma fração de segundo. O primeiro lançamento foi um sucesso, uma explosão iluminou o céu, destruindo o primeiro dos 2 mísseis restantes. Mas o segundo caça, mesmo com o combustível acabando, não hesitou. O piloto compreendeu que retornar à base não se mostrava viável, e então acionou a potência máxima, reduzindo a distância rapidamente até disparar na maior faixa possível. O impacto foi certeiro. Mas a alegria da vitória foi logo substituída pela tensão. O combustível restante estava quase esgotado. Com a urgência, o piloto rapidamente solicitou uma pista de pouso nas proximidades, após localizar um antigo aeroporto abandonado. O risco de pousar em uma pista não preparada é sempre imenso. O avião tocou o solo na metade da pista disponível. E o que vinha a seguir? O que aconteceria quando encontrasse os destroços de uma vida em perigo? O piloto avisou que não conseguiria chegar ao aeródromo principal e pediu autorização para pousar de emergência na pista mais próxima. Conforme dados abertos, identificaram uma pista particular abandonada nas redondezas. Era a única chance. Pousar em uma pista não preparada sempre traz o risco da fatalidade. O avião tocou a pista por volta do meio dela. À frente, um emaranhado de velhos dormentes de concreto bloqueava o caminho. Os 80 metros que faltaram para parar foram cruciais. Os bombeiros chegaram somente após 14 minutos, mas não houve tempo suficiente para salvar o piloto. Ele, conhecido pelo codinome Salvador, foi aquele que até o último instante pensou mais na missão do que em si mesmo. O saldo daquela manhã ficou claro: por meio da coordenação impecável entre todos os elos da defesa aérea, das equipes móveis e da aviação, nenhuma das 5 mísseis inimigos atingiu o alvo. Um episódio raro que provou de forma definitiva que os sistemas mais avançados não superam a coragem e o treinamento humano. No quartel-general, o desdobramento do caso começou imediatamente, especialmente investigando a falha no reabastecimento terrestre que deixou um dos aviões com combustível insuficiente. Cada erro foi meticulosamente analisado para jamais se repetir. Enquanto isso, por meio de interceptações de comunicações, ouviu-se a frustração do inimigo, que apostava que essas novas armas de longo alcance mudariam o jogo. A realidade, porém, foi outra. Armas não vencem guerras sozinhas, resumiu um especialista militar. A vitória pertence às pessoas, sua determinação,
coragem e disposição para ir até o fim. Pilotos. Equipes de defesa e soldados na terra fizeram quase o impossível para evitar uma tragédia. A perda dói, mas a memória de heróis como o Salvador jamais se apagará. Seu sacrifício salvou muitas vidas, e a operação mostrou que a força do espírito supera qualquer tecnologia. Mas a tensão daquela madrugada não terminou aí. No Comando Unificado, ainda antes do meio-dia, iniciou-se uma análise rigorosa, sem discursos pomposos, apenas a fria matemática dos segundos e dos quilômetros. A equipe lutava para concluir o relatório naquele mesmo dia e estabelecer bases para reagir rapidamente a futuros ataques, mais firme e sem perdas. A primeira decisão que mexeu com todos foi revelar o nome do piloto conhecido como Salvador e conceder a ele uma promoção póstuma. Sob uma chuva torrencial, no campo aéreo onde passaram a noite inquieta, realizou-se uma cerimônia simples, sem palavras, apenas a formação e um silêncio respeitoso. Seu esquadrão propôs criar uma bolsa de estudos em seu nome, para honrar sua coragem, sangue frio e senso de responsabilidade. Mas o que mais preocupa agora é, será que a próxima investida será ainda mais devastadora? E o que realmente aconteceu para que um erro tão crítico quanto de combustível ocorresse? O destino de muitos dependerá da resposta. A guerra nunca descansa, e essa história está longe de acabar. Após os eventos intensos da manhã, a atmosfera nos quartéis era de urgência e foco. Era necessário reunir todas as informações e iniciar um inquérito para que o próximo ataque fosse enfrentado com mais eficiência. A primeira notícia que ecoou entre os oficiais foi a decisão de homenagear o piloto conhecido como Salvador, concedendo-lhe uma medalha póstuma por sua bravura. No aeródromo, sob uma chuva torrencial, ocorreu uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. Apenas a formação dos soldados e 1 minuto de silêncio foram suficientes para honrar a memória do herói. A equipe do piloto propôs a criação de uma bolsa de estudos em sua homenagem, reconhecendo sua coragem e determinação em momentos de crise. Enquanto isso, um aviso crítico apareceu no painel de controle: 80 metros, preço do erro. Essa mensagem não era um simples lembrete, mas uma lição sobre a importância de cada detalhe na profissão. Mudanças foram implementadas em nível regional, criando um regulamento rígido que exigia verificações duplas e registros meticulosos de abastecimento, todos conectados à rede central. A partir daquele dia, nenhum voo seria autorizado sem dados objetivos que comprovassem a prontidão das aeronaves. Essa burocracia, à primeira vista, parecia apenas um entrave, mas na verdade representava a transformação das lições aprendidas em números concretos. Enquanto engenheiros ajustavam as novas diretrizes, analistas trabalhavam para entender a batalha. Informações de interceptação, rastros de radar e imagens dos destroços foram organizadas em um único relatório. O principal achado foi apresentado sem emoção: o inimigo havia utilizado manobras de voo complexas, utilizando o terreno a seu favor para se esconder. A resposta foi imediata. Um plano foi elaborado para criar um novo sistema de defesa, onde cada unidade teria uma visão coletiva do espaço aéreo. As comunicações foram aprimoradas, reduzindo o tempo de resposta de segundos para frações de segundo. Novas tecnologias foram introduzidas, incluindo sensores de baixo nível que detectavam voos baixos, instalados em veículos móveis, prontos para se deslocar conforme necessário. Com isso, qualquer tentativa de manobra do inimigo seria interceptada antes que chegasse ao seu objetivo. O que começou como uma manhã comum se transformou em um pesadelo real. Isso porque as forças inimigas, após muitas semanas de planejamento, lançaram ataques com novos mísseis de longo alcance. A questão que pairava no ar era: quando isso aconteceria? E o esperado se concretizou. Nossa equipe enfrentou uma batalha desafiadora para interceptar esses mísseis, e a tensão era palpável no ar. As dificuldades eram imensas, mas o heroísmo de nossos homens brilhou, embora a vitória não pudesse ser considerada absoluta, devido à natureza nova e perigosa desses armamentos. Diante desse cenário tenso, todas as precauções haviam sido tomadas. As forças de defesa aérea estavam em alerta máximo, previa-se um ataque, e a equipe estava pronta para interceptar. Contudo, a realidade se mostrou mais complicada do que as simulações.
Logo, alarmes soaram. Nossos radares detectaram 4 mísseis se aproximando rapidamente. Com baixa visibilidade, a ameaça era real e tangível. A iminente catástrofe estava a caminho. Logo, 2 mísseis foram destruídos após um esforço conjunto e coordenado. No entanto, 2 ameaças ainda permaneciam, e elas estavam se distanciando da linha de defesa. O desespero se instalou, e a situação começou a se desenrolar de forma dramática. Enquanto isso, no aeroporto próximo, nossos pilotos tentavam se preparar para um possível combate. O câmbio da adrenalina estava no auge, e os pilotos apenas esperavam para saber se seu esforço seria suficiente para impedir um desastre. Em meio ao caos, uma nova ameaça apareceu. Um dos mísseis foi detectado em um ângulo inesperado. E o pânico tomou conta da sala de comando. O que parecia um momento de vitória começou a desmoronar. À medida que os detalhes da situação evoluíam, a comunicação e a tecnologia estavam sobrecarregadas. O tempo se esgotava, mas a esperança permanecia. Pessoas corajosas tomaram a frente, indivíduo a indivíduo, lutando contra a adversidade. No instante em que a tensão estava no limite, escutamos os relatos de sucesso. Nossos pilotos encontraram brechas e usaram suas habilidades para derrubar os mísseis que ameaçavam a segurança de tantas vidas. Mas a batalha não estava terminada. Um dos pilotos, mesmo com baixo combustível, decidiu arriscar tudo. O que parecia um ato de insanidade se transformou em uma manobra audaciosa. Ele fez uma aterrissagem arriscada após cumprir sua missão, mas o lado trágico de sua bravura logo se fez sentir. A luta e a incerteza se entrelaçavam em um epílogo veloz. O que amanhã pode trazer agora? À medida que o dia avançava para a tarde, uma análise das falhas e triunfos se desenrolou sem a pompa esperada. A necessidade de aprender e fortalecer a CNIT para atuarem melhor em situações futuras era evidente. O eco dos eventos ainda reverberava. A memória de um piloto, conhecido como Salvador, foi eternizada, e a importância do espírito humano no confronto com a adversidade se tornou um lembrete duradouro. Essa situação trágica, repleta de heroísmo e sacrifício, e o instinto inato de lutar pela vida e pela segurança de todos foram temas centrais. O que realmente importa? O que define uma vitória? Afinal, a guerra não é vencida apenas por máquinas, mas por pessoas. E a coragem de um único ser humano pode mudar o destino de muitos. Você já imaginou como seria enfrentar uma ameaça invisível, que se esconde nas sombras do radar e confunde até os sistemas mais avançados? Nas últimas horas, algo silencioso, porém revolucionário, mudou completamente o jogo. Não foram dezenas de sistemas complexos que surgiram, mas sim um único, poderoso e capaz de transformar a defesa como conhecemos. A inteligência trouxe os primeiros fragmentos desse novo equipamento inimigo. Ao analisar os destroços eletrônicos, descobrimos que as novas armas usam uma técnica sofisticada de saltos de frequência e uma máscara de telemetria tão engenhosa que esconde erros cruciais dos sensores. Eles criaram também uma série de modulações falsas, uma verdadeira armadilha para sobrecarregar nossos filtros e lançar um mar de informações inúteis. Isso não tornou as armas invencíveis, mas nos forçou a dispersar nossos esforços e atenção. Mas a boa notícia é que essa máscara foi desvendada. Já escrevemos códigos para ignorar essas interferências, e da próxima vez que essas sujeiras aparecerem, simplesmente não as veremos. O que realmente importa vai brilhar com mais intensidade. Essa vitória silenciosa está mudando até o sistema de alerta civil. Antes, as notificações eram secas e sem detalhes. Agora, a população receberá informações precisas, rota provável das ameaças, horários aproximados e os abrigos mais próximos para buscar proteção. As instalações urbanas foram reforçadas, sistemas de energia duplicados. Não é para causar pânico, mas para manter o ritmo, a cadência da defesa. No campo diplomático, a situação segue a mesma rotina previsível. Troca de notas formais. Discursos inflamados e briefings controversos, enquanto, na prática, o silêncio domina os bastidores. O adversário claramente apostava em um show de poder, tentando impressionar com um novo armamento.
Mas a realidade mostrou-se diferente, não havia nada de espetacular. E, surpreendentemente, essa decepção foi o maior freio para eles. Mas o que realmente pegou a todos de surpresa aconteceu durante a noite. O sistema inteiro foi colocado à prova em exercícios intensos, simulando 3 cenários consecutivos. No primeiro, as armas atacavam de forma tradicional, no segundo, acompanhavam alvos falsos, e no terceiro, tentavam cegar parte da defesa, reduzindo drasticamente o tempo de reação. Enquanto ontem tínhamos uma margem de 10 segundos para agir, hoje ela caiu para 6. Isso não é motivo de comemoração, é um metrônomo implacável que deve correr mais rápido do que o inimigo que nos ataca. Nas unidades, surgiu um novo grupo chamado Pelotão Vermelho, atores que simulam o inimigo em todos os detalhes. Sua missão é pensar como o adversário, voar como ele e atacar de forma desconcertante. Eles já conseguiram complicar a vida de algumas equipes durante os treinos, fazendo com que perdessem o momento ideal para detectar uma manobra de mergulho simulada. Mas, no dia seguinte, essas mesmas equipes conseguiram interceptar os alvos ainda na entrada das rotas previstas. Essa transformação silenciosa é uma corrida contra o tempo e contra o desconhecido. Cada segundo conta, cada decisão pode salvar vidas. Será que estamos realmente prontos para o próximo ataque? Ou essa nova ameaça continuará nos desafiando? Explorando nossas fraquezas com astúcia implacável? A resposta está no próximo confronto, e quem estiver preparado, sobreviverá. Um novo pelotão vermelho surgiu em meio a um cenário de tensão crescente. Os líderes inimigos estavam cada vez mais sofisticados, pensando como adversários, planejando como eles e agindo de maneira imprevisível. Esses agentes, que não se submetem a autoridade alguma, foram designados para identificar falhas em nossos protocolos. Eles sabiam como operar de forma a evitar as armadilhas que haviam sido montadas para eles. Quando perceberam que estavam sendo monitorados, eles começaram a agir com mais cautela, tornando as classificações corretas mais desafiadoras. Em meio a essa realidade, surgiu a necessidade urgente de aprender as lições adequadas. É mais barato errar durante o treinamento do que pagar caro por falhas em um momento crucial. Os barcos de patrulha se posicionaram, utilizando sensores passivos para identificar possíveis ameaças que vinham do mar. Os guardas da fronteira também mobilizaram aeróstatos de observação, que, apesar de simples, eram eficazes na detecção de movimentações inimigas. No solo, as unidades móveis estavam em estado de alerta, escondendo suas operações por trás de camuflagens inteligentes, provando que as decorações não eram apenas entretenimento, mas sim recursos essenciais. Enquanto isso, havia indícios de que o inimigo estava reavaliando suas táticas. Eles adaptavam sua logística para evitar a detecção dos locais de lançamento e começaram a optar por rotas mais complexas, onde a geografia se tornava uma aliada. Isso proporcionava à nossa inteligência uma janela de oportunidade, embora não se falasse abertamente sobre isso. O ciclo de detectar, classificar, designar interceptores e fechar o cerco deveria ser cumprido à risca. Qualquer falha em uma dessas etapas poderia colocar tudo a perder, obrigando nossos heróis a reverter situações complicadas a custo de suas vidas. O Estado não deveria transferir essa responsabilidade aos guerreiros, mas, neste caso, eles conseguiram triunfar. A próxima vez, no entanto, o sistema deveria ser mais eficiente. Um ponto inquietante surgiu em meio a tudo isso, porque, apesar da coordenação geral, ainda enfrentávamos problemas com a captura manual? Por que hologramas fantasmas estavam consumindo segundos preciosos? A resposta, embora desagradável, era honesta. Parte dos nossos algoritmos estava baseada em conceitos da guerra anterior, sendo eficaz contra alvos diretos, mas confusa quando os alvos realizavam manobras inesperadas. Uma nova abordagem emergiu, priorizando a análise probabilística do movimento. Agora, os operadores eram orientados a considerar múltiplas previsões, mesmo que isso tornasse as interfaces menos elegantes, aumentando as chances de sucesso. Um time independente foi formado para revisar e desafiar nossos sistemas e protocolos, com o objetivo de garantir que não ficaríamos paralisados por erros passados. A batalha estava apenas começando.
Será que essa nova abordagem seria suficiente para lidar com o que estava por vir? O tempo estava se esgotando, e cada segundo contava. A história continua com a formação de uma equipe independente, composta por pessoas que não estão subordinadas a nenhum órgão específico. Essa equipe tem a tarefa de identificar falhas nos regulamentos, como a falta de combustível em um reabastecedor que ainda estava com a luz verde acesa. Essas investigações podem ser incômodas, mas são essenciais. Ao amanhecer, na área onde a equipe técnica revisou os equipamentos após a noite de trabalho, reinava um silêncio incomum, livre de slogans ou discursos grandiosos. Era um momento de reflexão. A rotina que estamos construindo é fundamental, ela se transforma em resultados quando mais precisamos. Essa preparação é a chave para evitar que a coragem seja necessária em momentos de crise. Quanto menos romantismo existirmos em nossas ações, mais seguro será o céu para quem vive sob ele. É provável que o inimigo tente novamente. Podem mudar a direção, o ritmo e utilizar táticas novas, como alvos falsos e enganos eletrônicos. Estamos prontos para isso, como se nos preparássemos para uma tempestade, sem pânico, mas com respeito ao perigo. Os pilares do nosso trabalho são simples: disciplina, rapidez, confiança mútua entre as pessoas e os sistemas, e a memória daqueles que, em momentos críticos, dão um passo à frente. Não buscamos a escalada do conflito. Desejamos que cada nova noite seja apenas mais uma rotina de plantão. Mas se for necessário novamente, o sistema de defesa será acionado rapidamente. As chamas das ações se levantarão sobre os pousos, enquanto aeronaves de combate decolam. E os alvos fantasmas desaparecerão antes que alguém tenha a chance de desviar o olhar. Isso não é apenas retórica, é um plano sólido para as próximas semanas, e já estamos em ação. Lembrem-se, a verdadeira força não está apenas em atacar, mas também em evitar erros. Isso é o que estamos fazendo agora. Você já se perguntou que tipo de lições essa experiência pode nos ensinar? E se o inimigo já estiver um passo à frente em sua próxima jogada?